Olá, colegas. Meu nome é Pedro Ivo e ministrarei nesse primeiro momento a disciplina de estudo de pontos e meridianos, uma disciplina básica para a terapêutica da medicina chinesa. Bom, o que é estudo de pontos e meridianos? A teoria Jingluo é um sistema de entendimento da fisiologia do corpo humano segundo a medicina chinesa. Esse sistema é um sistema complexo que contempla o corpo inteiro como uma rede. Então, o corpo inteiro como uma rede, uma grande malha que é inteiramente tomada por esse sistema que foi catalogado durante milênios pela ciência médica chinesa. Bom, quando a gente vê esses mapas de acupuntura, aquelas linhas, os tais meridianos, esses meridianos que aparecem nos mapas, nada mais são que uma parte pequena do sistema Jingluo. É nosso interesse, então, aprofundarmos nesse conhecimento, trazer a vocês uma visão ampla para que, quando façamos uma escolha de pontos após um diagnóstico específico da medicina chinesa, faremos então essa escolha com mais assertividade, entendendo toda a conexão do sistema. Esse Jingluo é traduzido por vários autores de diferentes maneiras, obviamente, como quase toda a teoria da medicina chinesa, porque estamos importando um conhecimento que vem de uma linguagem ideogramática, uma linguagem pautada em imagens, e essas traduções sempre são, digamos, recortes de algo maior, por isso temos muitas traduções. Então, alguns autores dirão que Jing é um caminho, é um canal, algo que passa através de, e Luo é conexão, conectividade. Então, esse grande sistema Jingluo, ele inclusive didaticamente e na teoria da medicina chinesa, ele é subdividido em vários tipos de meridiano. Então, nesse primeiro momento, é muito importante a gente saber que temos os meridianos principais, que são esses que temos nos mapas que estão espalhados, mapas de acupuntura que vemos por aí. Temos os meridianos divergentes, temos os meridianos musculares, que nada mais são que os conjuntos musculares envolvidos por tal meridiano. Temos também o próprio Luo, o sistema Luo, e que são canais de conexão ou acoplados que alcançam o sistema superficial também, pequenos canais. Temos os vasos maravilhosos ou extraordinários, ou já vemos traduções como voadores. São muitos nomes que recebem os vasos extraordinários por estarem fora desse sistema principal. E todos eles cuidaremos de trabalhar nessa disciplina. Além do mais, há um grande interesse aqui em tornar inteligível o que é isso, o que é esse grande sistema. Podemos entender esse sistema Jingluo como uma grande anatomia misturada com fisiologia, a grande anatomofisiologia da medicina chinesa. Alguns dizem, bom, esses meridianos são veículos, são vias para a passagem de Qi, que vocês viram na fisiologia da medicina chinesa, que é traduzido de várias maneiras, inclusive energia, que eu não considero a melhor tradução,
talvez energia transformando-se em matéria, matéria transformando-se em energia, quer dizer, sabemos que na base da medicina chinesa, nos fundamentos do pensamento oriental, essa separação não é profícua, é uma separação que não devemos fazer para o entendimento da medicina chinesa, mas essas vias não são simplesmente de Qi também para a medicina chinesa. Na verdade, contemplamos com o sistema Jing-Guo tudo que no Ocidente conhecemos como sistema circulatório. O sistema circulatório é representado na medicina chinesa pelo Jing-Guo. O sistema circulatório de Qi, bom, não temos esse paralelo aqui no Ocidente, o sistema circulatório sanguíneo, de Xue, para a medicina chinesa, o próprio sistema linfático, veremos que está incluído no sistema Jing-Guo, se pudéssemos fazer essa aproximação. E vocês verão então que na verdade é muito mais amplo o entendimento do que é meridiano na medicina chinesa. Muito mais amplo. Antes de adentrarmos nesses tipos de meridianos que compõem o sistema Jing-Guo, creio muito importante, pertinente, que façamos uma aproximação com a base dessa ciência, filosofia, arte, religação, que é a medicina chinesa, que não se separa essas esferas. Como é construído e como é fomentado esse conhecimento, justamente por ser, no entendimento dessa ciência, o homem parte de uma realidade que no taoísmo chamamos de mundo manifesto, e que nesse mundo manifesto estamos fazendo o casamento perfeito de duas forças, essas duas grandes forças complementares, que uma alimenta a outra o tempo todo e que torna possível o mundo visível, o mundo manifesto, esse mundo no qual estamos, que são os famosos aspectos Yin Yang. Para essa ciência do sistema de meridianos, é muito importante a noção de que estamos aqui harmonizando essas duas grandes forças o tempo todo. Ou, na verdade, fazemos parte desse jogo de harmonização entre essas duas grandes forças. De maneira simplista, e veremos que, na verdade, esta ideia Yin Yang, ela vai do simples ao mais complexo, na medida que a gente avança nesse conhecimento. E estaremos, então, aqui nesse mundo como parte desse jogo constante de harmonização. E aí, obviamente, que o prezado colega deve ter estudado ou estudará ao seu tempo a fisiologia, segundo a medicina chinesa, os fundamentos do pensamento oriental, os fundamentos do taoísmo, que é essa ciência base para a medicina chinesa, até mesmo do confucionismo, enfim, o desenvolvimento da medicina chinesa ganha importância. Então, temos que ter em mente que essa ciência a ciência da medicina chinesa é parte integrante do taoísmo e dessa forma de ver a vida um pouco diferente, talvez, dessa que a gente construiu o nosso pensamento científico. Um pensamento científico hoje atual, pautada numa forma de entendimento que vem com positivismo, cartesianismo, enfim, a física newtoniana. Aqui a gente parte de princípios um pouco diferentes, como vocês já devem estar familiarizados pelo estudo do pensamento taoísta. Sendo assim, o princípio básico, primeiro, é de que estaremos aqui harmonizando essas duas forças. E digo isso por quê? E por que levanto os braços? Porque a nossa a gente é parte de um processo muito interessante de consolidação dessa força Yang, que vocês viram em fisiologia, como é associada às forças do céu, do sol, do crescimento, da expansão, do calor. Esse aspecto Yang é captado pelo céu, essa força celestial do céu.
E a energia Yin, ou o aspecto Yin, é o que a gente tem como embasamento o chão, o nutritivo, o acolhedor, o feminino, o aspecto mais frio. E a gente está aqui harmonizando essas duas polaridades o tempo todo. E o nosso sistema de meridianos, de maneira muito interessante, se a gente não atrapalhar, está o tempo todo favorecendo essa grande dança, essa dança de geração de um no outro, de integração, de complementariedade entre os dois aspectos. E nós aqui temos essa grande função e papel de trabalhar com essas duas polaridades. O sistema de meridianos, uma coisa muito interessante que a gente já tem em mente, é que a gente terá os meridianos que são considerados Yin e os meridianos que são considerados Yang. Os meridianos Yin são meridianos associados ao Zhang, que vocês conhecem como órgãos internos, os órgãos coração, baço pâncreas, coração, o Xin, o baço pâncreas, o Pi, o Fei, associado ao pulmão, o Shen associado ao rim, o Gan associado ao fígado e também o Ximbao associado ao CS ou pericárdio. São esses órgãos internos que estão conectados, fazem parte desse sistema Yin de meridianos. O sistema Yang, que correria na parte posterior, na parte mais externa, na parte que nos protege, são meridianos associados aos Fu, ou traduzidos como vísceras. Sabemos todos pela fisiologia da medicina chinesa que temos aqui o triplo aquecedor, a vesícula biliar, a bexiga, o estômago, o intestino grosso e o intestino delgado. Esses 12 meridianos principais, os 6 meridianos Yin e os 6 meridianos Yang, formam essa grande rede dos 12 meridianos principais. Muito bem. Esses 12 meridianos principais, eles formam uma grande, o que a gente chama de grande circulação. É a grande circulação do Qi. Essa grande circulação passará por todos esses 12 meridianos. Os meridianos Yin na parte ventral e na parte mais interna, os meridianos Yang na parte dorsal, na parte mais externa do corpo. Bom, pois bem, esses meridianos Yang, o início desses meridianos Yang da mão, os meridianos Yang da mão, terão seu início justamente na ponta dos dedos, e terão um trajeto na direção da cabeça. Isso é para vocês verem a tendência fisiológica do organismo a que o Yang direcione-se de cima da parte celestial para a parte terrestre. Esses meridianos Yang vêm para a cabeça e se unem com outros meridianos Yang na cabeça, mais precisamente na face, que fazem o seu trajeto descendente. Assim sendo, o trajeto Yang vem das mãos para os pés. O trajeto Yin, ou trajeto dos meridianos Yin, tem início com os meridianos Yin da perna, sobem pela parte interna, sobem até o tórax, onde se unem com os meridianos Yin do braço, formando então esse caminho de baixo para cima. Então, o nosso desenho para participar desse mundo manifesto já é esse. Um desenho em que o Yin sobe e o Yang desce. Como alguns já devem saber, se não sabem, saberão, com o estudo mais aprofundado do pensamento taoísta, para isso recomendo inclusive o estudo do pensamento taoísta, do pensamento oriental,
que o I Ching é um dos livros básicos, ou o livro da mutação, é um dos livros básicos do pensamento taoísta. No I Ching, a gente tem os hexagramas. Um hexagrama, que é considerado, é traduzido como a paz, ele contém um trigrama, na sua parte do trigrama superior, o trigrama da Terra. E em sua base, o trigrama do céu. Isso torna inteligível o que acabamos de conversar. Ou seja, esse formato do Yin em direção ao Yang e o Yang em direção ao Yin, ou seja, o Yin que vai para cima e o Yang que vai para baixo, é o desenho em que as forças estão atuando de maneira tendendo à harmonização, que é uma pauta da natureza. Ela está o tempo todo em movimento, um processo constante de ajuste. Isso é uma das prerrogativas também para o pensamento chinês e para toda a filosofia e todo o pensamento que norteia a medicina chinesa, de que fazemos parte de um desenho perfeito, que está o tempo todo buscando o ajuste e que talvez a nossa função principal seja menos interferir e mais participar desse desenho da natureza. E aí entra a medicina chinesa como uma ciência de decodificação da natureza muito propícia, muito apropriada, diga-se de passagem, para esse momento em que a gente vive, e não é à toa que ela entra hoje com essa força total na nossa contemporaneidade. Esse desenho que eu coloquei para vocês, esse hexagrama que eu coloquei para vocês, é para mostrar como esses meridianos desenhados nesse sentido é realmente parte da base do pensamento da medicina chinesa. Pois bem, dito isso, a gente tem que avançar um pouco no que são, então, essas conexões diretas. Bom, temos os 3 meridianos Yang do braço. Esses 3 meridianos Yang do braço são o meridiano do intestino delgado, chamado de Tai Yang da mão, ou Shou Tai Yang, o meridiano do triplo aquecedor, ou chamado de Shou Shao Yang, e o meridiano do intestino grosso, chamado de Shou Yang Ming. Shou é o prefixo que nos dá a noção de que esse meridiano corre pelos braços. Os outros nomes que dão sentido para esses meridianos vamos trabalhar mais adiante. Pois bem, esses 3 meridianos correm para a face. Aqui, o meridiano Shou Tai Yang se une com o meridiano Zhu Tai Yang. O Zhu Tai Yang é o meridiano da bexiga, eles formam um único meridiano que a gente chama de nível energético, ou de meridianos unitários, a união do intestino delgado com a bexiga, o sistema Tai Yang. O sistema Shao Yang, que terá um triplo aquecedor como seu par do braço, ele vem para a cabeça e se encontra com o Shao Yang do pé, que é a vesícula biliar, também na face, e faz o seu trajeto descendente. E o intestino grosso, que é o Shou Yang Ming, faz esse trajeto ascendente para a face, encontra-se com seu parceiro estômago, o Zhu Yang Ming, e também vai para baixo. Ou seja, esses meridianos Yang estão levando a circulação no sentido descendente. Os meridianos Yin farão no sentido contrário, como eu disse antes. Os 3 Yin da Terra, que são o Zhu Tai Yin, meridiano do baço pâncreas, o Zhu Jue Yin, meridiano do fígado, e o Zhu Shao Yin, meridiano do rim, sobem e se unem no tórax com os 3 Yin do tórax, do braço, perdão.
Esses três yin do braço são o Shou Shao Yin, que é o do coração, o Shou Jue Yin, que é o do pericárdio, e o Shou Tai Yin, que é o do pulmão. Então o trajeto Yin foi ascendente. O que vemos num desenho bem simples vamos colocar esse indivíduo aqui com as mãos para cima, é que os meridianos Yang vem para a cabeça, os Yang do braço. Aqui no braço eles se unem com os meridianos Yang da perna. Por outro lado, os meridianos Yin iniciam-se nos pés, se unem aos meridianos da mão no tórax e fazem um trajeto ascendente. Ou seja, os meridianos Yin, um movimento para os braços, e os meridianos Yang, um movimento para as pernas. Pois bem, dito isso, a gente tem a noção dessa grande dança dessas polaridades Yin e Yang. Para isso, para a gente aprofundar um pouco mais, será interessante a gente focar aqui no que a gente chama de grande circulação, porque além da gente ver essa união entre meridianos Yin e Yang e essa tendência ao Yang para baixo e o Yin para cima, a gente tem também o que a gente chama de grande circulação, que é uma tendência de um fluxo que será percorrido no decorrer do dia com um direcionamento específico, passando por todos esses meridianos. Inclusive é o que muitos já ouviram, a noção de maré energética ou esses 12 troncos terrestres, que são os 12 meridianos, esse fluxo por eles que é marcado por horas específicas do dia também. Então a gente sabe que em determinada hora do dia há um maior fluxo de Qi ou há uma maior atividade em determinado órgão ou víscera. Desses 12 meridianos que a gente citou, existe um intervalo de 2 horas no decorrer das 24 horas em que há um maior fluxo nesses meridianos. Pois bem, farei um desenho aqui rapidamente do que a gente chama de grande circulação. Essa grande circulação é o que a gente é a circulação do Qi no decorrer do dia. E essa circulação do Qi, ela acontecerá, ou seja, ela cruzará esses 12 meridianos no intervalo de tempo de mais ou menos meia hora, 28 minutos e uns quebrados, que faz com que essa circulação ocorra 50 vezes por dia. 50 vezes por dia existe um fluxo, uma tendência de fluxo que vai por esses 12 meridianos. Sendo que nessas 24 horas há uma maior concentração de atividade, de Qi, em um desses meridianos. Há um aumento, incremento de sua atividade em determinado intervalo de tempo. Então, olha só, das 3 às 5 da manhã, a gente tem o meridiano do pulmão em máxima atividade. Das 5 às 7 do intestino grosso, das 7 às 9 o do estômago,
Das 9 às 11, do baço pâncreas. Das 11 às 13, do coração. Das 13 às 15, do intestino delgado. 15 às 17, da bexiga. 17 a 19, do rim. 19 a 21, do CS ou pericárdio. Da 21 às 23, do triplo aquecedor. 23 a 1, vesícula biliar. Da 1 às 3 da manhã, o meridiano do fígado. E voltamos para essa roda viva da grande circulação. É importante enfatizar que, como eu disse anteriormente, essa circulação está acontecendo o tempo todo. E esse trajeto ocorre a cada meia hora. O que acontece é que em cada intervalo de 2 horas, essas 2 horas que a gente enfatizou aqui, a cada intervalo de 2 horas há um incremento em um desses meridianos, ou seja, aumenta a atividade em um deles. Isso é um conhecimento bem interessante, também arraigado na própria astrologia chinesa, que merece um estudo mais aprofundado, mas para esse momento nosso é o que a gente vai deixar marcado aqui. Pois bem, olhem só, essa grande circulação nos mostra uma tendência de um fluxo. Muito bem. O meridiano do pulmão é um dos meridianos yin do braço. Ele tem o seu início na região do gial médio ou aquecedor médio. Tem o seu trajeto, que a gente vai estudar detalhadamente. Vem para o braço, em direção ao dedo polegar. Aqui ele se encontra com o meridiano do intestino grosso. Ou seja, nas extremidades, no caso específico do pulmão com o intestino grosso, a extremidade aqui é a mão, ocorre o que a gente chama de troca de polaridade. Ou seja, de um meridiano yin, passamos a um meridiano yang. De um meridiano yin, passamos ao meridiano yang. Essa troca de polaridade sempre ocorrerá nas extremidades, na mão ou no pé. Pois bem, meridiano do pulmão, como eu disse, o início dele foi no tórax. E é justamente no tórax, deixa eu corrigir isso aqui, só para caber